Olá, aqui é o professor Diogo Xavier e eu vou orientá-los hoje quanto à regência verbal. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é regência verbal e alguns casos especiais que precisam ser observados. Em primeiro lugar, a regência verbal estuda a relação estabelecida entre verbos e os termos que os complementam, não necessariamente só objeto direto ou objeto indireto. Mas além disso, também alguns adjuntos adverbiais que se ligam a esse verbo muitas vezes para dar um auxílio no seu significado, dar um auxílio no seu sentido. Então, a relação estabelecida entre esses complementos ou essas palavras que se relacionam com o verbo e o verbo, muitas vezes pode se dar uma relação em que o uso de preposições é essencial. E aí devemos saber se de fato deve-se usar a preposição para aquele verbo, ou qual preposição deve ser usada, ou até mesmo se o uso de determinada preposição pode alterar o sentido do verbo. O primeiro verbo que devemos dar uma atenção especial é o verbo ir, o verbo chegar também. Normalmente os dois vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar, ou seja, eles são intransitivos, eles não precisam de um objeto, nem direto nem indireto, mas normalmente são acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar com a mesma preposição, a preposição a. Geralmente, a gente utiliza essa preposição para ligar o adjunto adverbial de lugar a esses verbos. Só que, geralmente, num contexto um pouco menos formal, pode-se usar a preposição para. O verbo chegar, em especial, muitas vezes é usado no dia a dia com a preposição em. Tudo bem, variação linguística, mas na norma culta precisamos colocar aí a preposição a ou, em algumas situações um pouco menos formais, a preposição para. Exemplo, fui ao teatro, adjunto adverbial do lugar ao teatro, temos aí a preposição a fazendo a ligação. Ou Ricardo foi para a Espanha. Pode-se usar também, geralmente no contexto um pouco menos formal, mas o para também caberia. Mas, por exemplo, se eu digo cheguei no trabalho, cheguei na escola, cheguei em casa, isso aí é típico da variação popular da língua, no uso informal da língua. Então, deveríamos, na verdade, utilizar a preposição a para esse caso. Cheguei à escola, com crase, porque tem a junção da preposição a mais o artigo a. Cheguei ao trabalho, por exemplo. Ou cheguei à casa. Nesse caso, é uma situação especial de crase, então vale a pena depois você dar uma revisada no uso ou não de crase quando se refere à palavra casa. O verbo também comparecer tem uma regência especial. Ele é um verbo intransitivo e normalmente é acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, que pode utilizar a preposição em ou a preposição a. Exemplo, comparecemos ao estádio ou comparecemos no estádio para ver o último jogo. Agora, alguns casos em que o verbo é transitivo indireto e exige uma preposição específica. Temos aí os verbos obedecer e desobedecer, que tem, claro, por virem do mesmo radical, tem a mesma regência. Então, devemos introduzir o complemento, o objeto, introduzido pela preposição a. Exemplo, devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Eles desobedeceram às leis de trânsito. No caso, aí temos a junção da preposição a mais o artigo as, que acompanha a palavra leis. E devemos obedecer aos pais. Então, se liguem aí, obedecer e desobedecer exige o uso da preposição a. Temos aí o verbo responder. Muita gente confunde o uso desse verbo na escrita. Ele tem um complemento introduzido pela preposição a. Ele pede, portanto, um objeto indireto para indicar a quem ou ao que se responde. Exemplo, respondi ao meu patrão. Respondemos às perguntas. De novo crase, porque responde a preposição mais o as, artigo de perguntas. E respondeu-lhe a altura. Não é esse a altura que é o complemento, tá? O a altura seria uma expressão adverbial, adjunto adverbial. O respondeu-lhe
é que corresponde ou respondeu a ele ou respondeu a ela. Os verbos simpatizar e antipatizar utilizam pronomes com a preposição com, porém sem nenhum pronome reflexivo ou sem parte integrante do verbo, ou seja, não existe essa de eu me simpatizo com ou ela não se simpatiza comigo. Isso aí não é aceito na norma padrão. Só usamos aí a preposição, exemplo, simpatizo com aquela apresentadora ou simpatizo com os que condenam os políticos corruptos. Agora, casos em que a gente tem verbo transitivo direto e indireto, ou seja, verbos que precisam de dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Exemplo, verbos agradecer, pagar e perdoar. São verbos que apresentam objeto direto relacionados a coisas e objeto indireto relacionado a pessoas. Por exemplo, no caso do verbo agradecer, a coisa agradecida, a coisa feita que merecesse o agradecimento, a coisa que está sendo paga ou aquela coisa, a falta que está sendo perdoada, é que são o objeto direto. O objeto indireto seria a pessoa a quem, no caso, o agradecimento se direciona, a pessoa ou instituição, por exemplo, que vai receber o pagamento ou que vai receber o perdão. Por exemplo, agradeço aos ouvintes a audiência. Aos ouvintes, objeto indireto com a preposição a, seria o alvo do agradecimento. Enquanto a audiência, o objeto direto seria a coisa agradecida. Cristo ensina que é preciso perdoar o pecado ao pecador. O pecado é a coisa, a falta que está sendo perdoada, enquanto o pecador é a pessoa que recebe o perdão. E em paguei o débito ao cobrador, o débito é a coisa que está sendo paga, ao cobrador é quem recebe. Eu, por exemplo, paguei a conta ao banco. A conta, objeto direto, a coisa que está sendo paga, ao banco é quem recebe o pagamento. E existem verbos que têm uma transitividade variável dependendo do contexto, e nesse caso o significado deles vai mudar. Fiquem atentos. Primeiro, o verbo agradar. Agradar no sentido mais comum que nós utilizamos com mais frequência é o segundo significado aí. Agradar, transitivo indireto, no sentido de causar agrado a, satisfazer, ser agradável. Então ele é regido pela preposição a, nesse caso transitivo indireto. O cantor não agradou aos presentes. Nesse caso eu estou falando em satisfazer, ou em ser agradável, ou causar agrado. Suas notas agradam aos pais. Pois bem, então nesse caso aí, o agradar no sentido de satisfazer, de provocar um agrado. Enquanto no primeiro significado, que é o que a gente usa com menos frequência, na verdade no dia a dia, na fala mesmo, é muito raro. O que é mais comum seria isso aí na escrita mais formal. Então é pouco usado no dia a dia. Exemplo, sempre agrada o filho quando o revê, no sentido de fazer carinho, acariciar. Cláudia não perde oportunidade de agradar o gato. Então seria fazer carinho em alguém, em algo, por exemplo, num gato. O verbo assistir também é um verbo que causa muita dúvida, inclusive na hora de escrever, porque falamos comumente com a regência diferente do que o padrão determina. Primeiro, assistir, no sentido de ajudar ou prestar assistência, é um verbo transitivo direto, ou seja, após o acidente, muitos voluntários assistiram às vítimas. Esse assistiram às vítimas sem crase porque não temos a preposição a, só temos o complemento, ou seja, ele é transitivo direto. Porém, atenção! Em algumas explicações, eu vi que seria opcional o uso da preposição aí, ou seja, com esse sentido, com o significado de ajudar, de prestar assistência, esse verbo tanto pode ser transitivo direto, quanto transitivo indireto com a preposição a. É bom ficar mais ligado ao caso dele ser transitivo direto. Um segundo significado e uma segunda regência seria no sentido de ver, observar, presenciar, testemunhar, e aí é exigida a preposição a. Só que no dia a dia utilizamos muito esse verbo com esse significado, porém sem a preposição a. Por exemplo, assistir o jogo, assistir o filme, assistir a novela, nesse caso sem crase, porque não vai ter a preposição. Porém, o padrão exige, a norma padrão exige que se use a preposição a com esse significado. Então precisamos falar, por exemplo, e escrever, especialmente, iremos assistir ao jogo mais tarde. Assistimos a tudo sem poder intervir. Um terceiro uso para o verbo assistir, ele como sendo bitransitivo, seria no sentido de pertencer, caber
em geral, quando a gente fala de direito. Por exemplo, assiste a todo cidadão o direito de ir e vir. Nesse caso, é mais comum, realmente, o contexto mais utilizado seria em relação ao direito, algo que a gente pode exigir, algo que a gente pode requerer. E um quarto uso para o verbo assistir seria como intransitivo, no sentido de residir, morar, acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, normalmente. E aí esse adjunto adverbial necessita da preposição em, ele é regido pela preposição em. Assistimos na Rua da Esperança. Usamos isso o tempo todo, né? Só que não. Esse é um uso extremamente raro e pouco comum. Você talvez vai encontrar em textos mais antigos. O verbo querer também tem um uso especial. Se for transitivo direto, vai ter o sentido de desejar, ter vontade de ou cobiçar. Por exemplo, querem melhor atendimento, queremos um país melhor, vocês querem passar no Cefet? Pois bem, nesse caso aí eu tenho exemplos de querer, como transitivo direto, não tem preposição regendo aí esse complemento, esse objeto direto. E o significado é desejar algo. E o querer no sentido de, por exemplo, ter afeto, estimar, amar, é pouco usado, ou menos usado na verdade, e vai exigir a preposição a. Exemplo, quero muito aos meus amigos. Tem aí o muito é o som intensificador, um adjunto adverbial de intensidade, e aos meus amigos são as pessoas alvo do afeto ou que são amadas. Ou, por exemplo, ele quer bem a linda menina. Ele, na verdade, ama, tem afeto por essa linda menina, e o bem está aí só intensificando. Na fala, a gente costuma interpretar isso aí, e o uso, de certa forma, permite isso, que nós queremos somente o bem para aquela pessoa. Mas, na verdade, num contexto mais formal, ou seguindo mais a regência padrão, isso aí o significado seria de que ele quer, ele no sentido de amar aquela pessoa, tem um afeto, tem uma estima por aquela pessoa, e o bem está só intensificando, ou seja, ele ama muito, ele estima muito, ele tem uma afeição muito forte por ela. O verbo visar também tem uma transitividade variável, com o sentido de mirar, fazer pontaria em alguma coisa, ele é transitivo direto, mas também tem outro significado sendo transitivo direto, que é o de pôr visto em algo. Por exemplo, o gerente não quis visar o cheque, ele não quis pôr o visto no cheque. O homem visou o alvo, nesse caso ele mirou, ele fez a pontaria em direção ao alvo. E o visar no sentido de querer algo, ter algo como objetivo, utilizamos a preposição a para reger aí. Exemplo, o ensino deve sempre visar ao progresso social. Tomaram medidas que visavam ao bem-estar público. Ele visava atingir o posto de comando. Eita, peraí. Mas o visar aí tem um sentido de ter algo como meta, de ter um objetivo, mas não tem aí a preposição a antes do verbo atingir. É normal isso, acontece. Na fala costumamos eliminar essa preposição e até mesmo na escrita mais formal pode-se fazer essa eliminação. O a sai quando o visar está depois sendo completado por um verbo. Na dúvida, se você quer seguir o padrão 100%, coloque aí a preposição antes do verbo atingir. Se você está sendo questionado sobre um uso mais presente hoje na norma culta, uma coisa mais contemporânea, aí talvez essa ausência do a seja mais permitida. Pois bem, é isso. Esses aí foram alguns casos de regência verbal que causam mais dúvidas, são verbos geralmente mais explorados em questões ou até que na hora de escrever temos uma certa dificuldade. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários que eu buscarei responder o quanto antes. E é isso. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima.